Olá pessoal, eu hoje trago-vos um vídeo bastante interessante e que eu já estava a fazer há algum tempo, mas depois comecei a adiar e quando dei por ela já tinha passado para aí um mês e eu ainda não tinha feito. Então, nós hoje vamos ter 3 fotógrafos a editar a mesma imagem. E isto é algo que eu adoro porque eu adoro ver o poder de edição e o poder que cada um tem de mostrar o seu próprio estilo. Por isso, sem mais demoras, bora mas é para este vídeo. Então pessoal, a primeira pessoa que eu vos trago é o Diogo Photography, ou Diogo Travel Photography, e ele tem, primeiramente, um Instagram de fotografia que eu adoro, ele tem uma edição mesmo fantástica, e como vocês podem ver aí no ecrã, e para além disso ele tem também um canal de YouTube do género do meu, onde ele fala muito sobre fotografia e sobre Instagram. E eu posso vos dizer que ele dá dicas mesmo muito interessantes, principalmente de redes sociais, por isso se estiveres bastante interessado não te esqueças de ver aí os links na descrição. Mas bora então passar para a edição dele. Para começar, como é óbvio, fiz logo o crop 4x5 e tentei alinhar o horizonte, se bem que foi um bocadinho difícil porque não consegui ver bem como é que era a linha do horizonte, mas acho que ficou minimamente alinhado. Depois fiz o crop 4x5 como sempre. Depois na parte das luzes não mexi nos realces, nem no contraste, nem na exposição porque estava top. A exposição desta foto estava muito boa assim. Depois mexi só aqui na parte das sombras, tirei aqui um bocadinho nas sombras, tirei também nos brancos, tirei nos pretos. Ajustei e fiz aqui uma curva em S na parte dos tons de curva. Na parte da cor aumentei 15 na vibração e tirei 15 na saturação, como faço em todas as minhas fotos, é sempre assim que eu faço. Depois basicamente mexi aqui nas cores para ficar com aqueles tons que eu costumo usar no meu feed, que é basicamente quase tudo desaturado. Tiro sempre a saturação, muitas vezes algumas cores 100%, outras nem tanto, só um bocadinho. Depois nas texturas tirei também menos 5 nas texturas, menos 10 na claridade. Depois aumentei no desembaçar, como faço sempre, que é para dar mais contraste às fotos, que é assim que eu gosto de editar e foi assim que fiz também nesta tua foto. Depois apliquei uma vinheta, tirei 100% no ponto médio e aumentei 100% na difusão, é sempre assim que eu faço também. E fiz aqui na tua foto como não podia deixar de fazer. Na parte de detalhes aumentei sempre um bocadinho na nitidez. Depois ativei as correções de lente e o desvio cromático, coisa que eu devia ter feito logo ao início, mas eu esqueci-me. Depois apliquei um filtro gradual a vir de baixo para cima para diminuir a exposição na parte de baixo da foto. Também costumo fazer isso em basicamente todas as minhas fotos. Depois criei um filtro radial e aumentei a exposição na parte de cima da foto, que também é uma coisa muito característica nas minhas fotos e eu costumo fazer na maior parte delas. Depois foi só, a seguir, foi pegar no pincel e pintar na parte onde estava a água, que era para dar um azul, para aumentar depois um bocadinho na temperatura fria do azul e tirar na exposição e tirar na saturação, que é assim que eu costumo fazer e acho que a cor fica muito mais bonita. Eu costumo fazer quase em todas as fotos que tem a água, eu costumo fazer isto, porque acho que fica muito melhor a cor e que fica mais ao meu estilo. Depois peguei novamente no pincel e ajustei na cor nas rochas para mais uma vez mudar um bocadinho a cor mais para o meu estilo de edição, já que no telemóvel eu não tenho a opção da calibração de cores como tenho no computador, em que dá para mudar e ter um melhor controle sobre as cores. Então eu aqui faço tudo com o pincel e fiz aqui nesta foto também tudo com o pincel para chegar ao melhor resultado possível a editar no telemóvel. Espero que tenhas gostado e continua com o ótimo trabalho que tens feito.
A segunda pessoa que eu vos trago é a Mónica D Fotos. E a Mónica, na minha opinião, é uma das melhores fotógrafas que eu conheço de retratos e é algo mesmo muito interessante de verem, por isso não se esquecem de passar no Instagram dela. Acabou de passar aqui Gandavilhão, não sei se vocês viram, mas não se esqueçam de passar Mónica D Fotos. Bora então à edição dela. Olá, cá estou eu para explicar como e o que é que eu quis fazer passar com esta foto que editei do Simão. A primeira coisa que eu fiz foi olhar para a foto e, por acaso, esta não é do estilo de fotos que eu escolheria para editar, porque, particularmente, pronto, é de gosto pessoal, não é? Mas não gosto muito de como o nevoeiro fica em cima das coisas, parece que não fica nada definido. Então, desde já não era uma foto que eu me sentiria à vontade para editar e que, passaria para o lado. Mas pronto, como eu aceitei o desafio, bora lá editar. E a primeira coisa que eu fiz foi olhar e o que me chamou mais a atenção foi a flor amarela, apesar de estar, desfocada, é uma coisa que causa bastante destaque na foto. Então eu pensei, ok, vou experimentar fazer alguma coisa mais para o dreamy, uma coisa mais amarelinha, mais quentinha. A primeira coisa que eu faço sempre ao editar fotos é ir à curva de tons, onde mexo nos pontinhos que estão nas extremidades primeiro e depois crio 3 pontos e vou mexendo, como eu desejar, mas normalmente crio sempre aquele estilo de S, muito subtil. E é o que eu faço no primeiro ponto da curva. No segundo, no RGB, eu uso só os pontos, crio só 3 pontos no meio e vou mexendo também para dar o feeling que eu quero à fotografia. Neste caso, eu quis fazer algo mais rosinha para criar uma vibe mais dreamy e aqui já fui acertando um bocadinho mais para os verdes, para não ficar também demasiado rosa. Depois, na bolinha azul, aqui é onde eu ajeito, ou seja, os tons mais azuis e amarelos e tento arranjar um equilíbrio entre os dois. Depois eu vou mexer, eu sei que isto parece estranho, mas parece que eu faço as coisas ao contrário. Mas eu vou primeiro sempre à curva de tons e depois acabo por mexer na temperatura e no tinte, porque, não sei, sinto que se mexer antes, depois, ao mexer vai ficar um bocado estranho, então o que eu faço é mesmo mexer depois para dar aquele extra boost do sentimento que eu quero passar à fotografia. E pronto, nesta eu fui aproximando dos tons assim mais, um tom mais vintage, ajeitei a exposição, o contraste, como bem me apeteceu, né? E pronto, nesta altura eu estava a pensar, ok, que feeling é que eu quero dar à foto? Eu se calhar já estava um bocadinho mais a afastar-me do dreamy e pensei, esta foto faz-me lembrar um daqueles postais bem vintage, tipo de uma paisagem, por exemplo, no Brasil ou qualquer coisa. Então comecei a ir para a vibe mais amarelada, mais tipo bege, vintage. Pronto, o que eu fiz a seguir foi mudar a cor e fui mudando, à medida que gostava para fazer estes ajustes. Eu mexo muito nos sliders como uma nuvem, basicamente, mas é para ver o extremo de onde a cor vai e depois vou ajustando à medida que quero. Acho que é uma boa maneira de qualquer pessoa fazer, porque às vezes a cor extrema até é boa para o feeling que queremos dar à foto. Pois, nos verdes eu quis pôr uma coisa mais soft, não um verde tão deep. Nos azuis eu gravito mais para os azuis quase mais um ciano, mais clarinho. Não sou grande fã, pelo menos nas fotos que eu edito, de azuis mais profundos. Depois nos sliders do roxo e do magenta eu ponho a saturação quase sempre a zero ou quase a zero,
porque sinto que em algumas, pronto, especialmente em retratos, que estes sliders acabam por fazer um contorno estranho à volta da pessoa. Então eu, por norma, mesmo em qualquer foto que faço que não tenha essas cores, eu acabo por pôr a saturação delas quase a zero. Pronto, e depois volto atrás nos sliders para ajeitar outra vez. Eu volto muito a esta definição de cor e da HSL, porque é aqui que eu vou dar o feeling que eu quero às fotos através da cor. A seguir faço o Split Toning, que é das ferramentas que eu mais gosto para dar a vibe certa às fotos. E eu coloco na parte de cima, ou seja, no primeiro coloco a cor que eu quero dar foco, que é o amarelo, e depois na de baixo coloco, neste caso eu acho que até coloquei um verde ou um azul, que é para fazer aquele mix das cores. E depois, claro que diminuo a saturação um bocadinho, para não ficar demasiado exagerado, mas já dá aquela vibe mais vintage e soft que eu queria dar à foto. Aqui a foto já se estava a aproximar mais ao que eu queria, que era aquele feeling de postal antigo. A claridade e o dehaze eu costumo mexer, mas é muito pouquinho e varia mesmo de foto para foto, dependendo do que eu quero enfatizar. Há uma coisa que eu me esqueci, mas que devia ser feita sempre logo no início, é remover o desvio cromático e as coisas da lente. Eu esqueci-me, fui fazer isto quase no final da edição da foto e depois acabei por ter que ir mudar outra vez as correções básicas, mas pronto, aprende-se com os erros. Depois o que eu faço é ir à calibração. Eu faço isto quase no final, porque a calibração pode mudar muito o feeling da foto, e aqui eu vou mesmo até ao extremo para ver o que é que vai mudar na foto, e depois acabo por fazer ajustes mínimos mesmo com o slider, mexê-lo mesmo um bocadinho só para dar o efeito que eu quero. Depois eu olhei para a foto e pensei, isto em vertical parece que não está a funcionar muito bem para o feeling que eu quero dar, então vamos cortá-la na horizontal para parecer mesmo um postal. A seguir eu decidi colocar alguns filtros para, como eu disse que não gostava muito do nevoeiro, acabei por pôr a temperatura um bocadinho mais para o azul e a exposição um bocadinho mais escura, para poder trazer um bocadinho do céu azul para esta foto, sendo que eu não gosto tanto de ver o nevoeiro. De seguida pus um filtro radial para trazer um bocadinho mais da rocha para a fotografia, porque achava que estava a ficar quase sem destaque. E depois até acabei por eliminá-lo porque não estava a gostar como ficava, então fui para o brush filter e fui pintar por cima da rocha e depois por cima do mar, para dar o efeito que eu queria do mar um bocadinho mais azul e da rocha com um bocadinho mais de presença na foto. Agora sim, o que eu fiz de seguida foi cortar a foto na horizontal, porque na vertical achava que ela não estava com aquele feeling de postal antigo, e achei que na horizontal funcionava muito melhor. Depois fui continuando com alguns ajustes nos brush filters do mar e da rocha. Depois voltei outra vez um bocadinho com as definições básicas para dar aqueles ajustes e detalhes finais. Fiz um filtro radial para dar uma pequena vinheta com a exposição um bocadinho mais baixa, para dar aquele feeling mesmo de foto revelada. E a última coisa que eu fiz foi dar-lhe um filtro de grão médio para dar o feeling final à foto, e aqui está. E agora, pessoal, é a minha vez. Vai ser um bocado difícil competir com as últimas duas fotografias, como vocês viram, estão bastante fantásticas, mas bora lá tentar. E agora vamos lá ter que abrir este computador sem carregador, porque eu não sei se vocês sabem, os portáteis são muito... Era uma aranha, estava a tentar não matá-la. Mas como vocês sabem, provavelmente, os computadores, ou seja, os portáteis, quando não estão ligados à corrente, eles ficam bastante lentos, mas supostamente este PC é uma beast
por isso vamos lá ver se ele consegue então ligar o Lightroom rapidamente. Pessoal, terminei agora a minha edição e como vocês podem ver eu fiz aquilo que eu faço em quase todas as minhas fotografias, que é aumentar bastante a exposição, tornar as fotografias um pouco mais claras, depois dar-lhes uns tons mais laranjas, uns tons mais amarelos, diminuir um pouco os verdes e aumentar os azuis mais claros. E depois disso também estive a mexer um pouco lá em cima no céu para trazer um pouco mais de claridade ou mais de luz, para dar a ideia que realmente tem ali um sol a bater com muita força na paisagem. E por fim eu também tentei pôr a parte do foreground, ou seja, a parte mais próxima, que neste caso é as flores e aquela flor que está ali um pouco desfocada, e tentei pôr um pouco mais escura e a parte das montanhas um pouco mais clara para criar então profundidade. Mas no geral, pessoal, esta era a fotografia inicial, ou seja, a fotografia que não estava editada. Depois temos aqui a edição do Diogo, temos aqui a edição da Mónica e temos aqui a minha edição. E por fim temos aqui as 3 fotos editadas pelos 3 fotógrafos diferentes. E agora eu tenho um pequeno pedido para vocês, que é para vocês dizerem qual destas fotografias é que vocês preferem e o que é que vocês fariam no nosso caso. Ou seja, será que vocês tinham feito a edição que eu fiz, a edição que a Mónica fez ou a edição que o Diogo fez, ou até se vocês tinham feito uma edição completamente diferente. E como eu disse, qual destas 3 é que vocês preferem? Como é óbvio, nenhuma delas está mais certa que a outra. A edição vem muito de uma parte subjetiva, por isso claramente não podemos decidir aqui quem é que é o vencedor, porque não existe vencedor neste caso, mas ainda assim eu estou bastante curioso para saber a vossa opinião. Por isso acho que é este o vídeo, espero que tenham gostado. Eu hoje decidi fazer isto cá fora porque está bué bom tempo, eu estou farto de estar preso lá dentro, por isso vim cá para fora fazer este pequeno setup um bocadinho diferente do habitual, mas espero que tenham gostado. Então fiquem aí para o próximo vídeo, que em princípio vai ser sobre os passadiços de Sistelo. Caso vocês não conheçam, é um lugar em Arcos de Valdevez, que é um lugar mesmo fantástico, mas fiquem aí à espera que nos próximos dias vai sair. Não se esqueçam de colocar like, de subscrever e de comentar este vídeo. Fiquem bem, pessoal, e obrigado.